Na Coreia do Sul, a ameaça de guerra está sempre presente. Sempre existe o risco de que o vizinho do país, a Coreia do Norte, e seu ditador instável e imprevisível, Kim Jong-un, possam decidir atacar a qualquer momento, sem aviso prévio. Como a Coreia do Norte é uma das 9 potências nucleares do mundo, não há dúvida de que poderia causar danos catastróficos ao vizinho do Sul. Mas a Coreia do Sul tem um plano novo e poderoso, para esmagar a Coreia do Norte caso e quando a guerra eventualmente estourar. E tudo gira em torno de um único míssil monstruoso, o Ryumu-5. Ryumu é o nome de uma família de mísseis sul-coreanos criada nos anos 1980. O Ryumu-1 original foi o primeiro míssil balístico nacional do exército sul-coreano, entrando em serviço em 1987. Ele ostentava um alcance estimado de 180 quilômetros ou 110 milhas e carregava uma ogiva de 550 quilos ou 1.100 libras. Os sucessos logo vieram, como o Ryumu-2, que trouxe um alcance estendido de até 800 quilômetros ou 500 milhas, além de uma ogiva 2 vezes maior que a original. Depois veio o Ryumu-3, equipado com uma carga convencional de 550 quilos ou 1.100 libras. Este era um míssil de cruzeiro, diferente dos anteriores balísticos, com a variante 3C, alcançando até 1.500 quilômetros de terreno para atingir seu alvo. O Ryumu-4 entrou em cena em seguida, trazendo uma ogiva maior do que qualquer uma das anteriores. Pesando 2.000 quilos ou 4.400 libras, a carga útil desse míssil foi projetada para destruir instalações subterrâneas e reforçar bunkers no território norte-coreano. Ele alcança até 800 quilômetros ou 500 milhas, segundo dados disponíveis. O Ryumu-4 já é uma fera de míssil, ostentando poder de fogo suficiente para varrer até mesmo as estruturas inimigas mais fortes do mapa. Mas a Coreia do Sul queria algo ainda maior e melhor para aumentar a pressão sobre seu vizinho imprevisível. Assim, suas equipes de engenheiros iniciaram o desenvolvimento do Ryumu-5, apresentado oficialmente no 76º aniversário do Dia das Forças Armadas da Coreia do Sul, em 1º de outubro de 2024. Na época, as autoridades sul-coreanas permaneceram em silêncio sobre as especificações técnicas do míssil. Na verdade, eles se recusaram a mostrar o próprio míssil na cerimônia, decidindo exibir apenas seu canister de lançamento e o veículo. Ainda assim, divulgaram informações fascinantes que agitaram as comunidades de analistas militares. Eles revelaram que o míssil pesa 36 toneladas, colocando o Ryumu-5 no mesmo nível do LGM-30 dos Estados Unidos da América. Minuteman III, um dos mísseis balísticos intercontinentais mais poderosos do mundo, os ICBMs. Mas foi o peso da ogiva que realmente surpreendeu especialistas e analistas ao redor do mundo. Nunca antes o mundo viu um míssil balístico não nuclear com ogiva tão pesada. A maioria dos equivalentes convencionais é bem menor, com ogivas de até 1 tonelada. Antes de 2021, quando foram abolidas as diretrizes sobre mísseis balísticos, Seul nem poderia legalmente fabricar um míssil tão grande e potente. Especialistas rapidamente analisaram os poucos dados disponíveis e fizeram estimativas e suposições sobre o design e os componentes do míssil. Muitos, como Joseph Dempsey, pesquisador do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, concluíram que, devido ao grande peso, o Ryumu-5 deve incluir um componente especializado para danificar ou destruir bunkers enterrados profundamente. Dempsey explicou em outubro de 2024 que o motivo para equipar o Ryumu-5 com uma ogiva tão grande é penetrar nos alvos mais fortificados da Coreia do Norte. A ogiva de 8 toneladas do Ryumu-5 deve ter mais que explosivos potentes, podendo conter penetrador de metal denso e cargas precursoras ou tandem para ampliar a penetração e danos. Outros analistas opinaram que o míssil provavelmente é movido por um motor de combustível sólido de 2 estágios, com um comprimento aproximado de cerca de 16 metros e um diâmetro de cerca de 16 metros. Relatórios oficiais revelaram posteriormente que o míssil utiliza um veículo lançador transportador Eretor K900 e um de 9 eixos produzido pela própria fabricante de automóveis da Coreia do Sul, a Kia Motors.
Sua ogiva é forte o suficiente para destruir estruturas enterradas a mais de 100 metros de profundidade, e seu alcance é impressionante. Alcance de até 3.500 quilômetros, 2.200 milhas, com ogiva de 8 toneladas ou mais de 5.500 quilômetros, 3.420 milhas, com ogiva alternativa de menos de 1 tonelada. Autoridades sul-coreanas já se referiram em diversas ocasiões ao Ryumu-5 como um míssil monstro, e certamente não é difícil entender o motivo. É um dos maiores destruidores de bunkers já criados, com poder de fogo sem precedentes entre os mísseis domésticos da Coreia do Sul. Com alcance e velocidade impressionantes, dizem que ele pode chegar a Mach 10 vezes a velocidade do som, ou mais de 11.000 km por hora na descida. Ele cumpre todos os requisitos essenciais para um míssil, projetado com o objetivo claro: dar à Coreia do Sul poder para destruir instalações subterrâneas da Coreia do Norte, caso algum dia sinta necessidade de fazer isso. Isso é importante por 2 motivos principais. O Ryumu-5 é o principal elemento de dissuasão de Seul, pressionando Kim Jong-un e os chefes militares norte-coreanos. Agora, eles sabem que suas instalações subterrâneas não são mais tão seguras quanto antes. E o mesmo vale para qualquer coisa que eles estejam armazenando nessas instalações também, como o arsenal nuclear deles, que dizem ser composto por cerca de 50 armas no total. Antes da apresentação do Ryumu-5 Pyongyang, não precisava necessariamente se preocupar com a possibilidade dessas armas nucleares serem alvo de ataques ou destruídas. Mas o míssil monstruoso da Coreia do Sul muda totalmente o jogo. Mesmo que o poder de dissuasão do Ryumu-5 seja insuficiente e a Coreia do Norte ataque o Sul, Seul ainda terá uma arma extremamente poderosa à disposição. Em instantes, comandantes sul-coreanos poderiam lançar Ryumu-5s contra bases subterrâneas e estruturas de superfície em todo o norte. Com grande alcance, velocidades altíssimas e ogivas enormes, esses mísseis poderiam causar danos devastadores em larga escala. Não no mesmo nível de uma arma nuclear, mas ainda assim suficiente para aniquilar completamente grandes números de forças inimigas e apagar vastas quantidades de infraestrutura do mapa em pouquíssimo tempo. E isso não é apenas um plano hipotético ou uma estratégia teórica que a Coreia do Sul pretende implementar em algum momento no futuro, isso já está acontecendo. Em outubro de 2025, o ministro da Defesa sul-coreano, Um Kyu-baek, anunciou o início da produção em massa do Ryumu-5 com implantação ampla prevista até o fim do ano. O ministro afirmou que, sem direito a mísseis nucleares, a Coreia do Sul deve escolher a melhor alternativa, o Ryumu-5. Como a Coreia do Sul integra o Tratado de Não Proliferação Nuclear e não pode ter armas nucleares, acredito que deveríamos ter muitos mísseis Ryumu-5 para manter o equilíbrio de terror. A produção em massa começou e medidas estão sendo tomadas para ampliá-la. O Tratado de Não Proliferação Nuclear, assinado nos anos 1960, visa impedir a disseminação e o desenvolvimento de armas nucleares. Ele dizia que só os países que já tinham armas nucleares na época, Estados Unidos, União Soviética, Reino Unido, França e China, deveriam seguir como únicas potências nucleares. A grande maioria dos países assinou o tratado e concordou com seus termos, incluindo tanto a Coreia do Norte quanto a Coreia do Sul. No entanto, a Coreia do Norte se retirou em 2003, sendo o único país a abandonar o tratado, e desde então passou a adquirir seu próprio arsenal nuclear, realizando seus primeiros testes nucleares em 2006. Isso deixou a Coreia do Sul, maior inimiga e vizinha da Coreia do Norte, em situação delicada. Compreensivelmente, Seul não queria simplesmente seguir o exemplo e se retirar do tratado. Além disso, poderia ter tido ramificações de grande alcance, tanto politicamente quanto do ponto de vista militar. De repente, Seul passou a ter uma nova potência nuclear ao lado, enfrentando o risco assustador de um ataque nuclear ao seu território e população. Desde então, a Coreia do Sul teve que andar em uma verdadeira corda bamba, buscando maneiras de contra-atacar a ameaça norte-coreana, sem chegar a nada que pudesse ser visto como algum tipo de provocação. Ela teve que descobrir como manter seu povo seguro e minimizar o risco de guerra na Península Coreana, ou ao lidar com o regime volátil de Kim Jong-un. Houve apelos da Coreia do Sul e de outros países para que a Coreia do Norte abandone seu arsenal nuclear. Até agora, esses pedidos não foram atendidos.
Em setembro de 2025, em raro discurso na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas, em Nova York, o vice-ministro das Relações Exteriores da Coreia do Norte, Kim Song-gyong, subiu ao púlpito para defender a posição de seu país sobre armamentos nucleares, afirmando: "Nunca abriremos mão das armas nucleares, que são nossa lei estatal, política nacional e poder soberano, além do direito à existência." Isso equivaleria a exigir que entreguemos nossa soberania. Foi a primeira vez desde 2018 que um oficial norte-coreano discursou na Assembleia Geral, antes do fracasso das negociações de desnuclearização entre Trump e Kim Jong-un e do aumento das tensões na Península Coreana. Em 16 minutos de discurso, o vice-ministro das Relações Exteriores afirmou que a Coreia do Norte precisa manter armas nucleares para garantir sua segurança. Diante do que chama de agressão crescente de um bloco liderado pelos Estados Unidos da América, que inclui Coreia do Sul e Japão, ambos realizaram exercícios militares com os Estados Unidos da América e são vistos como inimigos. Para Kim Jong-un, o vice-ministro chamou o arsenal nuclear do país de elemento crucial de dissuasão de guerra. E o líder supremo norte-coreano também rejeitou qualquer possibilidade de desnuclearização, afirmando em setembro de 2025: "Com seu rápido desenvolvimento e demonstração, nosso poder de dissuasão nuclear comprovou ser capaz e confiável para defender a soberania, o território e a segurança do povo contra ameaças, agressão e ataques estrangeiros." Aumentou continuamente o coeficiente de segurança na Península Coreana e região, fazendo os estados inimigos temerem as possíveis consequências fatais de uma emergência. No entanto, embora as armas nucleares possam ajudar a Coreia do Norte a se sentir mais segura e protegida, elas obviamente tiveram o efeito exatamente oposto. Na Coreia do Sul, o foco tem sido fortalecer laços com aliados como os Estados Unidos para reforçar sua posição. A Coreia do Norte pouco fez para reduzir a tensão desde meados da década de 2010. O país realizou inúmeros testes de mísseis com frequência cada vez maior, lançando armas de vários tamanhos e tipos em locais como o Mar do Japão. Apesar de alguns testes terem falhado, outros foram bem-sucedidos, e as capacidades de mísseis norte-coreanas claramente melhoraram com o tempo. Seus ICBMs, como o Hwasong-15, 17, 18, 19 e 20, têm alcance de até ou mais de 15 mil quilômetros, suficiente para atingir o território continental dos Estados Unidos da América. O Hwasong-20 é uma das mais novas e avançadas armas de Pyongyang, revelado em 20 de outubro durante desfile militar na capital da Coreia do Norte. Segundo a mídia estatal, esse míssil foi chamado de arma estratégica mais poderosa da Coreia do Norte. Apesar das especificações técnicas serem secretas, o míssil aparenta carregar cargas mais pesadas e alcançar distâncias maiores que seus antecessores. E especialistas tanto dos Estados Unidos quanto da Coreia do Sul temem que a Rússia tenha fornecido assistência técnica em seu desenvolvimento. Em troca do envio de tropas e recursos pela Coreia do Norte para a guerra contra a Ucrânia, autoridades norte-coreanas também se gabaram de sistemas hipersônicos capazes de atingir mais de 5 vezes a velocidade do som. Isso, junto com sua agilidade e capacidade de manobras evasivas em voo, torna os mísseis hipersônicos muito difíceis de interceptar. E parece claro para todos que Pyongyang está fazendo tudo ao seu alcance para acumular uma coleção cada vez maior e mais poderosa de armas, que poderia usar para sobrecarregar as defesas sul-coreanas. Com o aumento do perigo da Coreia do Norte, é ainda mais crucial que a Coreia do Sul fortaleça suas capacidades defensivas e ofensivas. Isso contribuiu para os Estados Unidos da América aceitarem encerrar as diretrizes de alcance de mísseis balísticos da Coreia do Sul em 2021, permitindo que Seul desenvolvesse mísseis como o Ryumu-5. Em reunião em 2024, os Estados Unidos da América prometeram eliminar o regime norte-coreano se ele usar armas nucleares contra a Coreia do Sul ou os Estados Unidos da América. Ambos os lados reafirmaram que o compromisso dos Estados Unidos da América com a dissuasão à República da Coreia é garantido por todas as capacidades dos Estados Unidos da América, inclusive nucleares. Eles reafirmaram que qualquer ataque nuclear pela República Popular Democrática da Coreia contra a República da Coreia será respondido de forma rápida, avassaladora e decisiva. Os Estados Unidos também reiteraram que qualquer ataque nuclear pela República Popular Democrática da Coreia contra os Estados Unidos ou seus aliados é inaceitável e resultará no fim desse regime,
Segundo a revisão da postura nuclear dos Estados Unidos da América de 2022, foi uma declaração ousada e poderosa. Mas, no mundo militar, palavras sozinhas às vezes não são suficientes para realmente causar medo em um oponente e dissuadi-lo de lançar um ataque de invasão. Para isso, ações são necessárias, e o desenvolvimento do Ryumu-5 foi talvez a principal e mais decisiva medida que a Coreia do Sul poderia tomar nessas circunstâncias. Com o Norte sem intenção de reduzir tensões na Península Coreana e fortalecendo laços com grandes superpotências militares, como China e Rússia. A Coreia do Sul não podia simplesmente ficar de braços cruzados esperando e assistindo enquanto seu vizinho imprevisível se tornava mais poderoso a cada ano que passava. Ela precisava responder de alguma forma e certamente fez isso. O Ryumu-5 não é uma arma nuclear, mas contribui para equilibrar as chances entre os países da Península Coreana, cancelando efetivamente as dezenas de ogivas nucleares e mísseis balísticos intercontinentais do lado de Pyongyang da fronteira. O poderoso míssil também se integra ao sistema de 3 eixos da Coreia do Sul, estratégia militar criada em 2016, após novo teste nuclear norte-coreano, feito para dissuadir e responder à possível ameaça de míssil do país. O sistema de 3 eixos é composto por 3 componentes principais: Kill-Chain, defesa aérea e de mísseis da Coreia, e Coreia, punição e retaliação massiva. O Ryumu-5 pode integrar o Kill-Chain e os eixos KMPR. Kill-Chain é o primeiro dos 3 eixos, focado em detectar e destruir locais de lançamento de mísseis, centros de comando e estoques nucleares da Coreia do Norte, antes que possam realmente ser usados contra o Sul, com a ajuda de sistemas de reconhecimento por satélite e drones de vigilância para localizar precisamente os alvos. Mísseis Ryumu-5 poderiam ser lançados em questão de minutos, trazendo uma chuva de fogo, não só sobre infraestrutura e ativos de superfície da Coreia do Norte, mas também sobre mais de 7.000 bases subterrâneas. Isso é acreditado. Assim, Seul poderia destruir os estoques nucleares de Pyongyang antes que o inimigo lançasse uma ogiva. Alternativamente, se o pior cenário acontecesse e a Coreia do Norte lançasse um ataque contra o Sul, seja envolvendo uma arma nuclear ou algum outro ataque em grande escala, a Coreia do Sul poderia iniciar o terceiro elemento do seu sistema de 3 eixos, o KMPR. Esse eixo foca na retaliação, mostrando como Seul pode responder e revidar um ataque inimigo, causando danos iguais ou até maiores e eliminando o regime do Norte de uma só vez, de acordo com a doutrina KMPR. Se a Coreia do Norte atacasse em grande escala, o Sul reagiria com ataques de precisão contra Pyongyang para eliminar a liderança norte-coreana, quartéis generais militares e infraestrutura central. O Ryumu-5 seria inestimável nesse pior cenário hipotético, por sua velocidade, precisão e alcance. Isso permitiria que Seul revidasse rapidamente e aumentasse as chances de alcançar seus objetivos. Eliminar Kim Jong-un e outros líderes de Pyongyang para acabar com o regime, custe o que custar. Seul também segue com o Ryumu-5. O ministro da Defesa da Organização das Nações Unidas já comentou sobre a possibilidade de aprimorar o míssil, ampliando o alcance e tornando a ogiva maior e mais letal. Resta saber como quaisquer melhorias ou variantes sucessoras podem funcionar. Mas mesmo em seu estado atual, o míssil monstro Ryumu-5 já deve ser mais do que suficiente para causar verdadeiro medo no coração do líder supremo da Coreia do Norte e de seus comandantes militares. A Coreia do Norte pode esconder armas nucleares subterrâneas, mas engenheiros de Seul já tiraram essa segurança e Pyongyang perdeu a vantagem. A maré virou, as chances se igualaram e agora a Coreia do Sul tem a arma que precisava para afirmar sua dominância na península. Veja nossa análise em vídeo sobre como pode ocorrer uma guerra entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Avalie forças, fraquezas e chances de vitória de ambos em um confronto direto. Ou então, confira este vídeo para ver como o exército da Coreia do Norte pode não ser tão poderoso quanto afirma. Um dos principais submarinos nucleares de Pyongyang não se moveu há meses, gerando dúvidas sobre sua viabilidade. E por fim, inscreva-se no canal e ative as notificações para ser um dos primeiros a receber notícias urgentes da Península Coreana e outras regiões voláteis do mundo.